Olá pessoas, eu me chamo Cíntia Fonseca, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quebrando a Banca Carreiras Jurídicas. Para quem não conhece, esse é um projeto gratuito no canal do YouTube da Potter Social, em que a gente realiza um conjunto de videoaulas. Tem várias edições do Quebrando a Banca lá. Ou a gente escolhe um concurso específico, ou a gente escolhe uma área específica. E aí a gente analisa um pouco o perfil da banca, analisa um pouco o perfil daquele tema, daquela área específica, escolhe uma questão e vai trabalhar essa questão, não só a resolução dela, mas à medida que a gente vai resolvendo, a gente vai dando algumas orientações de bibliografia, de conteúdo para ajudar vocês no processo de preparação. E para quem quiser algo mais continuado, além dos projetos gratuitos, dessas aulas gratuitas que você encontra no YouTube da Potter Social, você pode ir lá no site Canal do Assistente Social. Lá no site também você vai encontrar uma multiplicidade de cursos, não só com foco em concursos, mas de qualificação profissional, para ajudar vocês aí nesse processo de preparação, de formação e qualificação para o exercício profissional do assistente social, certo, pessoas? Canal do Assistente Social, não precisa dizer que todo o foco do nosso trabalho é na área de legislação social, política social e fundamentos do serviço social voltado à formação, preparação e qualificação do assistente social e do estudante de serviço social. Mas vamos lá. O tema de hoje do Quebrando a Banca Carreiras Jurídicas é a história do serviço social. Dependendo do perfil da banca, aqui eu trago para vocês FCC, que ela tem uma discussão historiográfica, uma discussão normativa. Se, por exemplo, fosse CESP, o conteúdo de história do serviço social seria um conteúdo muito mais de fundamentos teóricos, de matrizes teóricas. Então eu não posso só pegar um calhamaço de questões e ficar aleatoriamente respondendo. Eu tenho que conhecer o perfil da banca, eu tenho que conhecer o perfil da instituição empregadora, porque diz muito também do que está sendo solicitado. Se você pegar a CESP concurso federal, que não vai ter mais, né? Se você pegar a CESP concurso municipal, e se você pegar a CESP sócio jurídico, são perfis de banca diferentes, mesmo todos sendo CESP e SEBRASP, né? Que agora é SEBRASP. Eu trouxe aqui um perfil FCC, que vai ter uma direção mais normativa e conceitual. Essa questão, ela tem como fundamento esse livro aqui, certo? Serviço Social, Identidade e Alienação, da Martinelli. Então, eu vou apresentar para vocês a questão e também vou apresentar as possíveis pegadinhas, porque tem alguns debates desse livro que tem uma certa divergência. Não é que esse livro não seja importante, esse livro é fundamental, esse livro é um dos marcos da perspectiva crítica ao ler a história do serviço social. No entanto, ela traz algumas afirmações, fruto do próprio momento histórico em que o livro foi escrito, que hoje a gente tem que ter cuidado, principalmente para não cair numa pegadinha na hora de responder a prova. Certo, pessoas? Então eu vou trabalhar com vocês aqui explicando cada item a partir desse livro e explicando pegadinhas se a questão estivesse se fundamentando em outros livros, certo? Para a gente ter cuidado, porque às vezes uma palavra mal colocada muda o sentido da questão. Ok, pessoas? Então vamos lá. Em relação à origem do serviço social como profissão, é incorreto afirmar. Primeira coisa, marca. Quando você está olhando na prova, grifa, risca. Porque o nosso cérebro, ele está sempre condicionado a marcar o correto. Então a gente acaba meio que errando. Ou seja, o item correto dessa questão é o que dá informações erradas sobre a origem do serviço social. Então essa decodificação às vezes perturba mesmo o nosso juízo. Então marquem para na hora que vocês forem estar lá respondendo, vocês ficarem sempre tendo essa alerta aí para não ficar baldeando o juízo. Vamos lá. A profissão tem suas marcas na origem no capitalismo e no conjunto de condições que lhe são inerentes: alienação, contradição e antagonismo. Corretíssimo, pessoas. Dentro das teses
que justificam a origem da profissão. Você vai ter a tese endógena, que nós não acreditamos, que nós não defendemos, que foi a tese que por muitos anos justificou a origem da profissão. O que é que essa tese endógena dizia? Que nós éramos uma mera evolução da caridade, uma evolução da filantropia, uma racionalização da assistência. Então essa tese ela é derrubada a partir da inserção da leitura crítica, da teoria social crítica, da leitura marxista e marxiana no serviço social, e a gente passa a reconhecer que a profissão surge num dado momento da história do capitalismo, que é o capitalismo monopolista, em que se amplia tanto as expressões da questão social que o Estado toma para si o papel de atuar no enfrentamento das expressões da questão social. Então, quando o Estado cria uma nova função, logicamente, pessoas que ele vai ter que criar novas profissões para executar essa função, não é isso? Então, ele vai criar essa nova função, que é atuar nas expressões da questão social. Vai atuar de que forma, pessoas? Através das políticas sociais. E a partir daí, ele vai criar um conjunto de profissões para planejar a política, para gerir a política. E uma delas vai ser, como Zé Paulo Neto diz, para atuar no patamar terminal da ação executiva. Nós. Né? Então, pessoas, é justamente fruto desse processo de exploração do modelo capitalista de produção, que expropria do trabalhador aquilo que ele produz, expropria sua força de trabalho, expropria o que ele produz, que fica na mão de quem ainda tem os meios de produção, que o Estado cria essa nova função e cria um conjunto de profissões, dentre elas assistentes sociais. Então, esse item está correto. Né? A profissão ela tem suas marcas de origem no capitalismo e no conjunto das condições que lhes são inerentes: alienação, contradição e antagonismo. Lembrando que, se esse item está correto, não é o item que tem que ser marcado, porque a questão quer o incorreto. Vamos para o item B. O serviço social nasce articulado com um projeto hegemônico do poder burguês. Marca essa palavra articulada aí que vem a primeira pegadinha. Esse texto é o debate que a Martinelli faz. Ela coloca assim: o serviço social nasce na esteira de produção da burguesia. Porque se a gente vai cumprir um papel, o capitalismo vai ser endossado por esse modelo. Então nós, para que a gente exista, a gente cumpre um papel no capitalismo. Vocês já ouviram falar aí de precisa-se de datilografista? Né? Eu acho que tem adolescente aí que não sabe nem o que é isso. Por quê? Porque dentro da fase de desenvolvimento do capitalismo, as inovações tecnológicas definem que novas profissões devem surgir, que profissões devem continuar e que profissões devem ser extintas. Então, se o serviço social existe até hoje, é porque dentro da divisão sociotécnica do trabalho, ele cumpre um papel para esse modelo de produção. Certo, pessoas? E aí, quando ele diz que o serviço social nasce articulado com um projeto hegemônico do poder burguês, está correto. Mas isso não quer dizer que ele legitime intencionalmente esse projeto. Sabe por que eu estou dando essa dica? Porque se fosse uma questão sobre projeto ético-político, por que o nosso projeto profissional se chama projeto ético-político? Porque o nosso projeto profissional é articulado, orgânica e intencionalmente com o projeto de sociedade. Ou seja, as assistentes sociais que constroem essa autoimagem da profissão, esse projeto profissional, que são os valores da profissão, são os princípios da profissão, as suas relações profissionais, eles intencionalmente são vinculados a uma concepção de sociedade. Por isso que o nosso projeto profissional é chamado de projeto ético-político. Nessa época, as assistentes sociais, elas intencionalmente construíram um projeto de profissão articulado e defendendo o projeto burguês? Não. Por isso que eu estou dizendo, no debate da discussão de origem, o serviço social nasce articulado a um projeto do poder burguês? Nasce. A Martinelli vai dizer isso, que a gente nasce na esteira de produção da burguesia.
Mas se fosse uma questão sobre projeto ético-político e perguntasse se desde o primeiro projeto profissional da profissão havia uma intenção das assistentes sociais de defenderem esse projeto burguês, não, pessoas. Cíntia, mas elas defendiam. Elas não estavam defendendo o capitalismo. Leiam a Renovaram, leiam pelo menos História do Serviço Social na América Latina, que o Manrique faz um resumo da Renovaram, que é uma encíclica papal que dá a base doutrinária para a origem da profissão. Lá na Renovaram, ele vai dizer assim: a desigualdade é natural e necessária. Ele vai dizer assim: o comunismo está errado porque quer criar uma anomia e a gente tem que criar uma paz entre as classes. Ele vai dizer assim: o capitalista, ele pode ser capitalista, mas ele não pode ser muito selvagem. Ou seja, justifica a existência do capitalismo, justifica uma crítica ao comunismo, justifica a desigualdade. Ora, se um documento, que é um desígnio divino lá, desce no Papa e o Papa escreve, diz que a desigualdade é natural e necessária, essas AS iam combater? Não, elas iam só minimizar e tentar dar um jeito. Então vocês entendem que as AS da época, elas cumpriam um papel importante para o projeto hegemônico burguês, mas não era uma declaração clara, orgânica e uma identidade definida pelas assistentes sociais. Inclusive a Martinelli vai dizer assim: essa identidade ela foi atribuída a nós. Não fomos nós que construímos essa identidade. Entenderam, pessoas? Então essa questão está certa, porque o serviço social ele nasce articulado desse projeto. Mas se fosse uma questão sobre projeto ético-político, eu tinha que ter muito cuidado, porque não havia uma clara intenção do serviço social de manter essa articulação. Só que a partir da nossa base doutrinária, que justificava o capitalismo, que justificava a desigualdade, a gente cumpriu um papel importantíssimo para o capitalismo. Tá claro, pessoas? Qualquer coisa pergunta aí que a gente vai responder. Vamos lá para o item C. Então entendemos que o item está correto, mas a questão que é o incorreto. As condições históricas peculiares que determinaram o surgimento da profissão colocaram-no como importante estratégia de controle social do capitalismo. Corretíssimo, pessoas. Ora, se eu tenho uma base doutrinária que está me formando enquanto assistente social, que diz que a desigualdade é natural e necessária, se eu tenho uma base doutrinária que diz que o trabalhador, ele tem direito sim, o capitalista tem o direito sim de se apropriar do que foi produzido pelo trabalhador, porque o trabalhador foi lá livremente escolher ser explorado e aceitar o salário que ele está dando. Então por que esses comunistas ficam reclamando? Então toda essa base doutrinária, ela vai justificar a necessidade de formar o trabalhador, de ajustar o trabalhador, e o serviço social vai cumprir esse papel de controle, de ajustamento, de amortizar o processo de exploração no discurso, não na prática, né? Então vai estar correto, porque a profissão ela vai cumprir esse importante papel para o modelo de produção capitalista. Certo, pessoas? Vamos lá para o entender. O serviço social surge com a identidade atribuída pelo proletariado a quem deve servir. E pessoas? Claro que não, né? A gente acabou de ver até agora que o serviço social surge com a identidade atribuída pela burguesia. O serviço social surge com a identidade atribuída pela burguesia, não é pelo proletariado. Então a burguesia é quem dá o controle do processo de produção, é o capitalismo, segundo a Martinelli, que vai atribuir, quando a gente nasce já está atribuído. Há uma séria polêmica sobre essa questão da atribuição. Se você pegar o Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, no capítulo 3, a Yamamoto vai fazer uma crítica a essas teses, a tese do sincretismo, a tese da identidade atribuída, que é essa, a tese da dimensão pedagógica, a tese da proteção social, a tese da assistência social e a tese da correlação de forças. São 6. Dentre elas, a tese da identidade atribuída. E ela vai fazer uma crítica a isso. Geralmente, provas de concurso não descem para esse nível de fundamentos, só se for CESP.
Então, vocês vão aí vendo a partir do perfil de que bancas do jurídico que vocês estão estudando. Lembrando que jurídico, o grande foco é normativo, conceitual, né? Não tem muita polêmica. Então, a gente já descobriu que o que está errado é o item D, então é o item que tem que ser marcado. Vamos agora para fechar, ver o último item, o que é que está certo nesse último item. Serviço social, em dado momento histórico, assume a função de reformar o caráter da população atendida. Corretíssimo, né? Esse debate, a Mary Richmond vai trazer um debate muito forte, né, da influência norte-americana. Então, essa linha psicologizante que ela vai trazer tinha como esse foco, esse caráter reformador, né, do caráter dos trabalhadores. De ajustar esses trabalhadores a um processo de produção, a um processo de dinâmica de produção e reprodução do capitalismo. Certo, pessoas? Então tá corretíssimo esse item, mas a questão que é o item errado, então é o item D. Certo, pessoas? Espero ter ajudado aí vocês a entenderem um pouco sobre a gênese da profissão. Qualquer coisa, procura aqui outros vídeos no canal do YouTube da Potter Social sobre o mesmo tema para ir acumulando. Sobrou uma graninha, guardou um pouquinho do pré-carnaval, do carnaval, dos feriados aí. Vai no canal da Assistente Social que a gente tem cursos completos sobre esse conteúdo. Tchau, pessoas!